Quinto domingo da Quaresma, ano B. Primeira leitura, Jeremias 31 a 34, Salmo 50. Segunda leitura, Hebreus 5, 7 a 9. Evangelho, João 12, 20 a 33. João 12, 20 a 33 está contextualizado ou ambientado em Jerusalém. O episódio acontece após a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa. Nesse contexto, o versículo 19 é chave, pois revela a percepção e a compreensão do episódio por parte dos fariseus. Vede que nada conseguimos, ele conquista a todos. Ao lado do versículo 19, também o versículo 32 é importante para a compreensão do interesse dos gregos em ver Jesus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Esta fala de Jesus evoca o episódio do encontro de Nicodemos com Jesus. Para esse fariseu, Jesus lembrou a ordem que Deus dera a Moisés para que fizesse e erigisse no deserto uma serpente abrasadora. João 2,14 evocou Números 21, 4 a 9. Se o comércio montado no átrio dos gentios havia tirado deles o seu espaço no templo, razão pela qual Jesus energicamente expulsou os vendilhões, o interesse dos gregos por Jesus revela exatamente porque desejam ver Jesus. Uma vez que não podiam se aproximar do local sagrado e, entre aspas, não podiam ver Deus, ação reservada apenas ao sumo sacerdote, que por ocasião da Páscoa entrava no Santo dos Santos para proclamar o nome do Deus bendito, então, ver Jesus significou muito, pois poderiam ver aquele que, por eles, se indignou. Não é possível dizer se esses gregos haviam percebido algo particular em Jesus. Talvez um simples interesse despertado pela forma como ingressou em Jerusalém, aclamado e, por certo, chamando a atenção de todos, pois foi hosanado pela multidão. Assim, o interesse dos gregos serviu para o evangelista mostrar como a observação dos fariseus era pertinente. Ele conquista a todos, inclusive os gregos, que poderiam ser tementes a Deus ou prosélitos. João 12, 20 a 33 também permite perceber um particular bem interessante. Esses gregos não se dirigiram diretamente a Jesus, mas foram a Filipe e manifestaram seu desejo. Na origem de Filipe e no seu nome, encontram-se a razão para a atitude tomada pelos gregos. Filipe era de Betsaida, casa da pesca ou casa do pescador, como mencionado no início do Evangelho, em João 1,44, por ocasião da vocação dos primeiros discípulos. Dentre estes, encontram-se André e Simão Pedro, que também eram de Betsaida, cidade por onde transitavam muitos estrangeiros, em particular gregos, desde as conquistas de Alexandre Magno, o que explica os nomes gregos de Filipe e de André, a quem leva a demanda dos gregos. São os dois que dizem a Jesus, o que atesta a importância não só da mediação, mas de que Betsaida poderia ter sido o núcleo de uma igreja cristã formada por convertidos tanto do judaísmo como do paganismo. Na sequência, Jesus fala e não se sabe se o desejo dos gregos foi atendido. O interesse do evangelista é demonstrar que esse é o último discurso público de Jesus e que se liga ao início dos seus sinais, provocado por Maria, sua mãe, em Caná da Galileia, João 2, 1 a 12, quando Jesus disse: "Minha hora ainda não chegou", João 2, 4. Agora é o próprio Jesus que afirma e confirma, talvez motivado pelo desejo dos gregos apresentado por Filipe e André. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus já havia sofrido uma tentativa de prisão por ocasião da festa das tendas, que não ocorreu porque não havia chegado a sua hora, João 7,30.
A certeza de que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai impulsionou Jesus a celebrar a última ceia com os seus amados discípulos e lhes entregar a Eucaristia como memorial do seu amor infinito, João 13:1, e de se dirigir ao Pai dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho a ti glorifique, João 17:1. Esses elementos juntos permitem compreender a grandeza e a dimensão dos versículos 24 a 33, que compreendem uma alusão à sua morte, com sentido e consentindo, pelo uso que fez da comparação com o grão que morre para dar fruto, e ao mesmo tempo serve para revelar que Jesus tem um verdadeiro sentido da vida que assumiu e que está prestes a se tornar dom total em seu mistério pascal. De igual modo, servem para indicar que a vida do discípulo tem sentido quando se torna serviço. Quem me serve, que me siga. Isso pode ser na direção da cruz e da morte, e onde eu estou, estará o que me serve, isto é, ressuscitado e vitorioso à direita do Pai, recebendo a honra de ter servido o Filho, servo sofredor e obediente ao Pai. Não obstante essa plena consciência de Jesus, o evangelista, longe de esconder a humanidade de Jesus, a evidencia. Agora sinto-me angustiado. E que devo dizer? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Antecipação do que experimentou intensamente no Horto das Oliveiras durante a sua agonia. Não há como deixar de notar um eco da oração que Jesus dirigiu ao Pai no horto. Parece que tudo estava premeditado, ou melhor, tudo estava sob o controle de Jesus, que se preparara para viver e enfrentar o que se tornou o mais certo na vida após o pecado dos nossos progenitores, a morte. Diante da sua hora, que rezou Jesus? Pai, glorifica o teu nome. Nesta breve oração está contido o sentido de cada vida humana, pois cada pessoa foi criada para a glória de Deus e glorificá-lo significa obedecê-lo incondicionalmente. É exatamente o extremo oposto do que fizeram nossos progenitores no paraíso e com isso herdaram a morte que Jesus, assumindo em nossa humanidade, está prestes para experimentar da pior maneira, deixando-se violentar pelos violentos que veio salvar a fim de a todos pacificar com o seu sangue redentor. É no contexto dessa breve oração de Jesus, talvez feita no meio da multidão e não no Monte Tabor, a diferença dos sinóticos, mas no monte sobre o qual Jerusalém está situada, que o evangelista fez o Pai falar: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Não nos pode escapar que são duas ações, uma que pertence ao passado, o glorifiquei, e uma que pertence ao futuro, o glorificarei de novo. A primeira glorificação aconteceu quando, pelo Verbo, Deus criou todas as coisas, João 1:1-3. A segunda glorificação pela narrativa está para acontecer pela desfiguração do Filho na cruz, pela qual Deus vai operar a recriação do gênero humano e assim devolver a sua imagem e semelhança perdidas na desobediência, mas totalmente recuperadas na obediência do Filho que, por amor, se entrega ao Pai na unção do Espírito Santo. Os versículos 29 a 33 confirmam essa interpretação. A ignorância da multidão que atribui o que ouviu ao trovão e a um anjo apontam para os meios teofânicos do Antigo Testamento, mas servem principalmente para mostrar que só Jesus, o Filho unigênito, conhece o Pai e pode interpretar o que a voz e o seu conteúdo significam. Começa o julgamento do mundo. No lugar do ser humano pecador, é o príncipe do mundo que é expulso. A cruz que eleva Jesus é o julgamento do mundo. A redenção do ser humano atraído para Jesus é a condenação do poder que usurpou de Deus o seu bem-querido, a humanidade.
Assim, Jesus já indicava que seria crucificado e pela cruz revelaria o amor salvífico e resgatador de Deus. Com base nessas reflexões sobre o Evangelho, pode-se compreender a força que se encontra nas outras leituras. Os dias anunciados pelo Senhor através de Jeremias apontam para a hora de Jesus, que por seu sangue selou a nova aliança e que não pode mais ser violada, porque é eterna e inquebrável. Se a lei havia sido escrita em 2 placas de pedra, agora por Cristo, com Cristo e em Cristo, está escrita no coração do ser humano, graças à efusão do Espírito Santo, que, como mestre interior, faz conhecer Deus e agir conforme a sua vontade. A consequência é o efeito do sangue redentor de Jesus derramado na cruz. Perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei do seu pecado. De igual modo, compreende-se Hebreus 5, 7-9, como um eco tanto da breve oração de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, versículo 28, como a que elevou ao Pai no Horto das Oliveiras durante a sua agonia. Elementos marcantes são a plena confiança de Jesus nas mãos do Pai, aceitando morrer pela humanidade, como gesto de amor obediencial que restitui a vida e causa salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Se tomarmos posse do conteúdo dessas leituras, a exemplo de Jesus no Evangelho, podemos rezar com uma disposição renovada o Salmo 50, pois o coração novo anunciado por Jeremias foi recriado em nós graças ao amor de Cristo, que foi derramado em forma de perdão. Um bom e santo quinto domingo da Quaresma, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.